Progressão e sintomas. Gente, como eu falei para vocês, eu tenho de 2 a 4 semanas em que o vírus fica incubado. Então, quando se alguém tem uma suspeita de ser contaminado, ou um estupro, ou foi usado uma seringa, alguma coisa, esse teste ele é feito 3 vezes, tá? Porque você usa a primeira vez, ele tem um tipo de incubação meio alto, pode ficar lá na medula óssea sem estar na corrente sanguínea, mas está escondido na medula óssea, que faz as células do sangue, né? E é onde ele ataca, são nas células do sangue, células do sistema imunológico. Então ele pode ficar incubado lá, e aí justamente ele não provocar, não ser manifestado no exame. Aí você tem que repetir 3 semanas depois, e o ideal é fazer um terceiro teste 6 meses depois, tá? Então esse é o ideal, fazer 3 vezes. Pode ocorrer o falso positivo, o falso negativo, dá negativo e ele tem o vírus. Mas quando dá positivo o teste, ele é absurdamente confiável. Então não tem jeito, deu positivo, tá ok? O vírus ele invade as células do sistema imunológico, os chamados linfócitos T. Elas são as células generais do sistema imunológico. Ela organiza o sistema imunológico, ela estuda os agentes infecciosos e ela produz os anticorpos, que são a principal fonte de defesa do nosso corpo. A célula mais específica que o vírus invade é o CD4. Então, CD4 dos linfócitos T. Eles invadem, se instalam dentro da célula e quando eles saem, eles acabam por provocar a morte dessa célula. Então, o que acontece? É um vírus que ataca o sistema imunológico. É um vírus que destrói a eficácia do sistema imunológico. Ele vai atacar as células do sistema, as principais células do sistema imunológicos, e aí ele vai ficar desprotegido. Então, quais são os primeiros sintomas? Febre, calafrio, manchas no corpo, surgimento de fungos no corpo, na pele, problema de pele, e doenças recorrentes, gripe, toda hora pega uma gripe, toda hora pega uma gripe. Isso pode ser o principal sintoma, que é ineficiência do sistema imunológico, tá bom? E aí, em seguida, ocorre uma fase assintomática. O paciente é denominado soropositivo, mas ainda não desenvolveu a AIDS, tá? Ele fica muito tempo sem alguns sintomas, tá? E fica aí, podendo ficar até 5 anos sem sintomas. E aí, depois de 5 anos, começa esses sintomas que são muito graves, né? O mau funcionamento do sistema imunológico vai deixar essa pessoa sem defesa. E aí ele vai começar a ter recorrentes doenças. É, posteriormente, posteriormente, quando o número de linfócitos encontrados está abaixo do nível crítico, surgem os sintomas como cansaço, tosse, perda de peso, diarreia, inflamação das glândulas linfáticas, e a sudorese noturna. Gente, esses sintomas, eles são muito agravados. Uma doencinha simples agrava muito o quadro. Por quê? Porque o sistema imunológico não funciona adequadamente. E aí nós dizemos que a pessoa não morre de AIDS, ela morre com AIDS, com a SIDA. Por que isso? Porque o vírus não mata o ser vivo. O vírus ele vai apenas deixar o sistema imunológico ineficaz, muito frágil. O que vai matar ele? Outra doença qualquer. Uma gripe pode matar ele, uma diarreia pode matar ele. Porque o sistema imunológico fica extremamente baixo. E aí o que acontece? Esse sistema imunológico muito baixo, não tem defesa do corpo, e aí a pessoa acaba por morrer. Tá bom? Então essa é a principal causa de morte. Uma coisa interessante, o vírus da AIDS ele é muito mutagênico. Por isso que é tão difícil e até hoje não foi desenvolvida uma vacina, porque ele se altera com muita eficácia, muito rápido. Ele é um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus que tem como material genético RNA. Isso é uma das principais características da sua mutação. Ele tem um capsídeo, tem um RNA
e tem uma proteína junto do RNA, que é uma transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa é usada dentro da célula para transformar esse RNA em DNA, e assim ele assume o controle. Quando ele transforma em DNA, ele se liga ao material genético da célula e assume o controle da célula. E no final, ele vai provocar a morte dessa célula. Lembrando que essa célula é do sistema imunológico. Existem várias teorias do surgimento do vírus da AIDS, tá? O mais aceito, né, é que esse vírus foi encontrado vírus muito parecidos em macacos na África. Então acredita-se que lá surgiu esse vírus e que esse vírus ele foi incorporado no ser humano por um processo de mutação, mas o ser humano entrou em contato com eles devido ao aspecto de consumir carne de macaco crua na África, tá? Comer cérebro de macaco cru. E aí isso fez... O mais aceito é que justamente tenha ocorrido uma mutação e ele passou a invadir justamente o corpo do ser humano. Na África, outra coisa também que respalda a África como a origem justamente da doença é que na África foi o primeiro lugar a surgir mulheres prostitutas, era no Quênia, se eu não me engano, que tinham uma resistência ao vírus. Elas eram portadoras, tinham o vírus do HIV no corpo, mas nunca manifestavam a doença, ou seja, nunca manifestavam a SIDA nunca surgia, tá? E aí investigando, eles observaram que ela tinha uma mutação presente na proteína da célula que o vírus invadia. Essa mutação do gene fazia com que essa proteína fosse disforme ou inexistente. E aí o vírus não podia se ligar e entrar. Então o vírus ficava na corrente sanguínea, mas não entrava nas células delas. E aí justamente não tinha a doença, tá? Ela podia até transmitir, mas não tinha doença. O primeiro caso de cura do vírus da AIDS no mundo foi justamente utilizando uma técnica com essa capacidade de resistência. Existia um paciente que ele tinha HIV, ele era HIV positivo, ainda não estava com os sintomas muito fortes do HIV, só que ele teve um câncer de medula óssea. E aí ele precisava de um transplante de medula óssea, tá bom? Só vendo aqui a hora para não passar muito, não ficar muito grande o vídeo. E aí esse transplante de medula óssea, eles buscaram primeiramente alguém compatível dentro desse grupo de pessoas que eram resistentes à AIDS. Então eles pesquisaram, foram lá, buscaram, existe um banco de pessoas que estima-se que hoje em dia é em torno de 20% da população é imune ao vírus da AIDS, e aí eles buscaram nesse banco, e aí ele conseguiu achar alguém compatível, e aí ele realizou o transplante de medula óssea dessa pessoa que era resistente ao vírus, para esse rapaz que precisava da medula e que ele era justamente soro positivo. E aí o que aconteceu? Quando eles injetaram a medula óssea, quem produz as células do sistema imunológico, quem produz as células sanguíneas, toda é a medula óssea. Então essa nova medula óssea dessa pessoa que era resistente começou a produzir as células no corpo desse indivíduo. E aí o que aconteceu? Essas novas células não tinham proteína, assim o vírus não conseguia invadir a célula dele. Coisa interessante, né? Então foi a primeira cura relacionada ao vírus da AIDS no planeta, tá bom? Claro que é muito difícil achar alguém que é compatível na medula óssea e que ainda é resistente ao vírus da AIDS, né? Então isso é muito complicado, é muito difícil, não é fácil. Então, por causa disso, ele não é uma cura eficaz. Não dá para ser usada em todo mundo. Tá bom? Olha aí, manchas na pele. É muito comum essas manchas, essas inflamações em pessoas que são portadoras do vírus, né? Vamos lá. Falar agora de outras doenças. Herpes. Herpes é uma outra doença que não tem cura que nem a AIDS, tá? Que nem o HIV. A herpes ela também é causada por um vírus,
retrovírus envelopado. E a herpes ela é provocada por uma invasão das células da pele. Essa invasão, quando o vírus, entra, esse material, essa célula, ela começa a promover um surgimento de bolhas, tá? E aí essas bolhas estouram. O que acontece? Quem pegou herpes uma vez nunca mais vai estar curado. Mas só que ela não surge frequentemente, não é toda hora que ela se manifesta, que ela se desenvolve. Ela só surge em períodos em que o sistema imunológico diminui. Então, diminuir a eficácia do sistema imunológico, diminuir a incidência do sistema imunológico, elas surgem. Aqui em Salinas, eu já vi muitos casos de aluno, professor, eu tive uma febre tão grande que a minha boca ficou toda cheia de feridas, empolou toda a minha boca. É porque é o seguinte, a doença fez o sistema imunológico diminuir e essa pessoa tinha herpes. E aí essa herpes se manifestou, tá? A herpes bucal, hoje, ela é considerada uma variação da herpes genital. Então, era comum na região da genitália, ela surgiu só na genitália e passou para a boca através do sexo oral. E aí, hoje, eu tenho a estrutura da herpes bucal. Já se fez muito estudo que uma grande parcela da população tem herpes. Quase 50% da população tem herpes. Mas a maioria é assintomático, não se manifesta. E outros se manifestam só quando o sistema imunológico baixa. Já se fez uma relação também da herpes com outros tipos de doenças, principalmente doenças que facilitam a manifestação de outras doenças ou que provocam doenças ósseas e outras estruturas, tá? Isso daí ainda não é tão certo, esse processo da herpes. Mas o que é certo é que o vírus da herpes não tem cura. Candidíase, essa boquinha linda e branca. A candidíase, gente, ela é provocada por um fungo, tá ok? E ela é mais comum nas mulheres, devido à estrutura de fragilidade do canal vaginal. E quando ela se instala lá, ela causa ardor, coceira, um odor, um cheiro forte, desagradável e corrimento. Na maioria das vezes, na mulher, é um corrimento bem abundante. Normalmente também são vistos essas candidíases, né? Quando o sistema imunológico dela diminui e se manifesta muito, por exemplo, em mulheres grávidas, quando eu tenho um desequilíbrio da flora, tá? Ela pode se manifestar. No caso dos homens, eles são, na maioria das vezes, assintomáticos. O que marca é, depois do ato sexual, com uma mulher com candidíase, a glande ela fica toda cheia de bolinhas. Então surge uma irritação, uma vermelhidão na glande, no pênis, né? E fica umas bolinhas. Normalmente some e desaparece. Mas em alguns poucos casos pode se manifestar, né? E aí vai ter aquela massa esbranquiçada na glande, se acumulando ali embaixo daquela pele, dá um cheiro forte. Não chega a provocar assim um corrimento. Quando provoca é um corrimento muito pequeno, muito pouco. Mas aquele ardume, aquela coceira, pode ocasionar nos homens, tá? Mas é bem mais difícil, é bem mais raro esses casos nos homens. Vou parar o vídeo aqui para não ficar grande demais.